vai ter sim, falei que é todo dia. Dificilmente eu não vou fazer uma live no dia para vocês, trazendo um comentário como está descrito no título para este vídeo de animes, que eu tô curtindo muito fazer esses vídeos de animes com vocês. Esse vídeo eu dou ressalvas porque eu tive ideia graças a pessoas inscritas e não inscritas do canal que estão trazendo comentários direto e falando o que pensam, dando sugestões ou fazendo perguntas. Por exemplo, eu vi um comentário, fui em outra plataforma, tá? Onde a gente estava assistindo um vídeo sobre o Itadori, Yuji Itadori, na qual ele sofreu muito. Depois do arco de Shibuya, descobri que o Sukuna tomou posse do corpo dele e fez os carcel. Deu arrasta pra cima, cancelou CLPF pra caramba ali no distrito. Arrebentou tudo ali, Tóquio. O que aconteceu? E ele tava sofrendo muito com isso, ele colocava a culpa nele mesmo. Tanto é que quem leu um pouco do Ritual de Abate, que já tem no mangá, se você não quer assistir o anime, ele enfrentando aquele carinha que ele precisava pegar os pontos, já que ele tinha mais de 100 pontos para mudar as regras do jogo do jogo de abate. E o cara tinha uma habilidade de expansão de domínio interessante. Esqueci o nome do personagem, velho. Esqueci, mas eu gostei dele. O que acontece? A expansão de domínio do adversário dele consistia em abrir um juiz. E esse juiz, ele ia fazer uma pergunta para você. E o Yuji estava lá. Na hora que fez a pergunta, você finalizou com pessoas... deu arrasta pra cima com pessoas. Eu não vou falar a palavra que pode cair a live, pode ter menos alcance no YouTube, tá? Mas quem conhece Jujutsu Kaisen sabe do que eu tô falando. Você finalizou com pessoas ali no Arco de Shibuya? O Yuji foi e falou que sim. Ele abaixou a cabeça e falou que sim. Só que o cara que tava acusando ele sabia que a culpa não era dele. Sabia que dentro dele existe Sukuna, e Sukuna tomou posse do corpo dele, depois da luta lá, e fez tudo aquilo. E uma pessoa perguntou ou não, melhor, afirmou. O Yuji Itadori sofreu muito. E alguém perguntou, sofreu mais que o Boruto. E outra pessoa perguntou, e o que o Boruto sofreu? Para você estar comparando. Só que o cara perguntou porque ele realmente não sabia que era Boruto e não, entendeu? E eu decidi fazer esse vídeo. Personagens de anime que sofreram bastante. Só que é claro, o Boruto não entra nisso. O Itadori também não, porque existem muitos personagens da cultura pop do meio dos animes que sofreram demais. A thumbnail tem 3 aí. Vou começar por quem? Por aquele que eu já vi que sofreu demais ao longo da sua trajetória, que é o Guts. Personagem de Berserk, que é um anime medieval, beirando a parte obscura e fantasia. Para quem não gosta de coisas muito pesadas, eu não recomendo, mas para quem gosta de coisa medieval, Berserk é muito legal. Só que Guts é um personagem que sofreu muito, ele era uma pessoa que desde que nasceu ele sofreu. Ele nasceu no ventre da mãe dele que estava enforcada. Ela caiu, foi encontrada por cavaleiros que passavam por ali e ficou aos cuidados de uma mulher. Depois de um tempo ele cresceu, o Gambino que cuidou dele simplesmente colocou ele para campo de batalha. Ele era um escudeiro e queria que ele fosse lá para ajudar, entendeu? Só que um belo dia Gambino ficou meio que inutilizado e tudo mais. Só que nesse período o Gambino foi e vendeu o Guts para outro cara abusar dele. Um absurdo isso, né? Tipo assim, o Guts já ficou com trauma. E quando descobriu que foi o Gambino, numa situação de autodefesa, que o Gambino foi pra cima dele culpando de tudo que deu de errado na vida do Gambino, no pobre do Guts, quando era criança, o Guts pegou a espada do garoto, do Gambino, e se defendeu. O Gambino foi pro saco, e ele teve que fugir, pessoas foram atrás dele, então ele viveu esse jeito dele triste, assim, e sozinho. Decidiu, conforme foi crescendo, se tornar um mercenário, e viveu em campos de batalha. Então ele sabia lutar com espada, entendeu? Sempre lutava com espadas grandes. Conheceu o bando do Falcão, pegou amizade, confiou de novo em pessoas e quando finalmente ele tinha uma ideia de crescer e conquistar as coisas, o bando do Falcão foi dizimado e ele não estava presente, depois ele voltou, porque assim eu não vou contar toda a história que a maioria de vocês conhece. E depois o Griffiths, que era o melhor amigo dele, trai ele, vende ele junto com todos o do seu bando. É a mesma história, mesmo caminho, sendo vendido, sendo traído. E ele tem um estigma no pescoço dele, na qual demônios e criaturas das trevas vão atrás dele até o último dia da vida dele, entendeu? E ele tá caçando o Griffiths por vingança. Olha que vida. Esse cara se ferrou demais na vida. Enfiou o pé na lama, os dois pés, enfiou até o pescoço na lama. É complicado, entendeu? Eu duvido você achar um personagem que sofreu tanto quanto ele. Você vai achar. O mundo dos animes tem bastante. Segundo personagem desse top personagens que já sofreram demais no mundo dos animes, que eu posso falar pra vocês, é o Itachi, de Naruto. Isso mesmo. O Uchiha Itachi foi um personagem que era brilhante no mundo do
dos ninjas, né? Entrou para desde novo, já era muito exímio em batalhas, entrou para Anbu da Vila da Folha, que Anbu é um grupo tático especial da Vila da Folha, de Konoha, e fazia várias missões para eles. Só que chegou um belo dia que ele percebeu que o clã dos Uchiha ia fazer, tipo, dar um golpe de estado ali e queria dominar Konoha. E ele foi e contou pros maiorais ali da vila, o terceiro Hokage ficou abismado, queria conversar com eles. Danzo estava ali no meio do líder das Ambus e falou assim, não pode acontecer isso, a gente tem que ir lá e finalizar todo mundo. O Itachi se comprometeu a ir lá e fazer esse serviço. Então o Itachi foi lá e numa noite arrebentou com todo o clã dele, até os próprios pais deles, então é complicado essa história dele. E teve que deixar o irmão dele vivo, ele quis deixar o irmão dele vivo e pediu para cuidarem dele. E ele semeou o ódio no próprio irmão mais novo. Que história é essa? O cara sofreu sozinho e ainda fugiu como traidor da vila. Ele fugiu como verdadeiro traidor da vila, sendo que ele não era, entendeu? É complicado isso daí. E teve o fim da vida dele nas mãos do irmãozinho, só que ele conseguiu o que ele queria, salvar o Sasuke. Mas é um personagem que viveu pelo Código Ninja. E ele, de todos os personagens de Konoha, de todos os personagens de Naruto, ele foi um verdadeiro cara que seguiu a conduta do estilo ninja. Viveu e morreu pelo seu código, entendeu? É muito bacana isso. O personagem Itachi é um personagem que eu desconheço de todos os ninjas que realmente impactou o mundo ninja ali. Do mundo de Naruto, né? Convenhamos. Sofreu mais que todos ali. Ah, mas o Narutinho sofreu mais, gente. Pelo amor de Deus. Pra mim, o Itachi foi o que mais sofreu. Ponto final. Beleza? Terceiro personagem do top dos melhores personagens do mundo dos animes que sofreu demais. Lucy, de Elfen Lied. Se você nunca conheceu esse anime, é um anime pequeno, tem poucos episódios, só que é um anime um pouquinho pesado, tá? É uma garotinha que já era órfã, ela era maltratada pelos cuidadores e também pelos seus colegas ali do orfanato. Depois de um tempo, o governo pega ela e faz vários exames, vários experimentos para que ela pudesse ter habilidades, poderes, entendeu? Tipo, é um anime diferenciado. Eu particularmente não gosto tanto, tá? É interessante a história, mas eu não curto tanto, mas eu tô trazendo para vocês que é uma personagem que sofreu bastante, desde que nasceu na mão de outras pessoas que cuidavam dela e do governo também. Então ela passou a ter um certo asco, um ódio pela sociedade, tá bom? Esse é o ter top 3. Quarto personagem, na verdade, são dois, os irmãos Enric, que é Alphonse e Edward Enric, do anime Full Metal Alchemist, e eu recomendo vocês assistirem Brotherhood, o Full Metal Alchemist que saiu antes. Não é legal porque ele não segue de certa forma o mangá, ele tem algumas alterações e no final pior ainda. Mas Full Metal Alchemist Brotherhood é um anime muito bacana, por muito tempo ficou em top 1 do My Anime List. My Anime List, né? Acho que é isso. Ficou por muito tempo lá, foi desbancado recentemente, mas ficou muito tempo em primeiro lugar da história dos animes, por ser um dos melhores até hoje, entendeu? E conta a história de Edward e Alphonse, que gostavam de alquimia no mundo dos alquimistas, e o pai deles vivia viajando porque tinha uma missão. Nós não sabemos até aí o que o pai dele é. Aí depois de um tempo, a minha mãe deles fica doente, fala que vai melhorar e morre. Ela, falei a palavra que não é pra falar, mas ela falece. Eles decidem trazer ela de volta com alquimia e com biologia e, tipo assim, tudo que a ciência diz que o nosso corpo é feito. Então, se tem magnésio, se tem potássio, fósforo, fosfato, não sei o que das contas, eles foi, juntou tudo lá, fez um círculo de transmutação, que é um círculo que alquimistas usam, fizeram a magia lá. Legal. Só que deu ruim. O que aconteceu? Edward perdeu um braço e uma perna e Alphonse perdeu praticamente o corpo inteiro. E o Ed teve que ir muito rápido. Tipo assim, o Ed na verdade perdeu a perna, né, a princípio. Ele só perdeu o braço para conseguir prender a alma do irmão dele numa armadura que estava ali próxima. Então é uma história pesadíssima nesse começo. E depois eles tiveram um trauma de ver como que apareceu a mãe deles de certa forma, né, uma criatura ali que não parecia humana. E depois eles decidem se tornar alquimistas federados para conseguir buscar uma forma de trazer, pelo menos, se não conseguir todo o corpo do Ed, a alma de volta do irmão dele, né? Que ficou presa numa armadura. Se alguém for lá e destruir aquele selo, já era o irmão dele. E ao longo da jornada você conhece outros alquimistas incríveis, você conhece o Roy Mustang, você conhece o Hughes, que é um personagem que ele tem uma parte muito dramática do anime, e depois você conhece outras coisas, homúnculos, então é uma história muito legal, eu recomendo demais para você. Eu tenho os primeiros mangás, até a edição número 9, não colecionei mais porque tá ficando muito caro,
E um mangá pequeno aumentando o preço, sacanagem, né? E beleza. Aí depois disso, eu digo pra vocês que são personagens que sofreram demais, tiveram uma jornada pesada até o final do anime. Cara, tem muitos personagens que sofrem na história, assim, é incrível. Mas me fala você, diz você, já fiz o vídeo, já demorou demais, 10 minutos, tá bom, né? Qual o personagem do mundo dos animes que eu desafio você a trazer aqui e comentar comigo, que sofreu mais do que esses que eu trouxe pra vocês? Recapitulando, Guts de Berserk, os irmãos, o segundo foi o Uchiha Itachi, depois a Lucy de Elfen-Lied e os irmãos Edward e Alphonse Henrik. Eu ia trazer mais um que eu tenho, é verdade, tem um da Thumbnail, que se eu não falar aqui, vocês vão bater em mim, que é o Dabi, o Toya, Todoroki Toya, né? Ele era filho do Endeavor, com um casamento arranjado para que pudesse nascer alguém com uma individualidade muito poderosa. Para quem não conhece Boku no Hero Academia, por exemplo, imagina que você que é casado, você tem o poder das chamas e sua esposa tem o poder do veneno. Eu vou inventar isso aqui. A chance de o filho de vocês nascer com uma individualidade e outra é alta, mas se nascer com as duas conjunto, vai ser interessante, entendeu? O Endeavor queria, com essa união de interesse, que depois passou a ser uma união mais decente, porque depois ele aprendeu a ser gente, aprendeu a ser pai, criar um personagem que tivesse poder de chamas tão poderosos quanto ele, mas ele sabia a limitação dele. Tinha um momento que ele ficava super aquecido para lutar. Então, se ele acreditava que se tivesse alguém que nascesse com os dois, tanto frio e gelo, um lado ia sobrepujar o outro, ia ajudar o outro, entendeu? Como se fosse um resfriamento. E o Toya nasceu com as chamas azuis, chamas extremamente poderosas. O problema é que a pele dele era sensível como a da mãe. Então ele se queimava, se machucava toda vez. E o Endeavor não ligava para isso, treinava o garoto a exaustão desde o dia que nasceu, assim, apareceu a individualidade no garoto. E um belo dia, ele tentando agradar o pai dele, ele ficou num lugar lá, pegou fogo em tudo, foi dado como morto, e depois de muitos anos ele volta como o vilão Dabi. É spoiler, tá? Foi mal. O que acontece? Dabi é um personagem incrível do mundo de Boku no Hero Academy. É um vilão extremamente louco, insano, que nos últimos capítulos, nas últimas temporadas, se mostrou muito poderoso. Ele apareceu para a humanidade, disse que ele era filho de Endeavor, que agora, atualmente, ele é o número 1, né? E o que acontece? É um personagem que não move escrúpulos, é extremamente violento e quer acabar de todo jeito com o pai dele e que puder do legado do pai dele. Mas, vamos ver o que vai acontecer no final. Eu não li o mangá, lembrando vocês que eu sei que o mangá de Boku no Hero já acabou. Mas, tipo assim, é um personagem que sofreu bastante a infância dele e ainda sofre, né? Porque ele é um vilão, mas ele sofre por dentro, entendeu? Por mais que ele seja meio insano. E você, me fala aí, se você acompanha algum desses personagens que eu citei aqui neste humilde vídeo para vocês, que esses vídeos aqui, depois eu vou fazer um vídeo mais editado com eles, tá, galera? Eu quis fazer isso aqui em live porque eu sei que vocês gostam, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, façam um excepcional sábado, deixa a panelada no like, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui para aquele cara que gosta de personagens. Eu gosto desses tops. Foi um top 5, né? Foi 5 personagens que eu trouxe para vocês. Beleza? Forte abraço, fica com Deus, uma bom sábado para vocês. Top demais, galera. Vocês são demais. Vocês são demais. Vocês são super plus.